Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, veja bem, quando a gente estuda, analisando o texto e o contexto, do capítulo 3 de Gálatas, você pode ler até o versículo 29 e depois você vai fazendo uma análise, não é? Por quê? Quando você faz uma boa exegese, não é? Desses textos bíblicos, então, quem está vivendo esse outro evangelho não seria os crentes de hoje em dia? Porventura, Paulo, algum dia, ele ensinava durante o tempo do seu ministério que ele cumpriu à risca, no capítulo 1 de Colossenses, o versículo 23, ele afirma categoricamente, ele afirmou que ele pregou o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, nos quatro cantos da terra. Então, quando a igreja evangélica hoje, ela diz que está pregando o evangelho da graça, que está pregando o evangelho de Jesus Cristo, na verdade, eles não sabem, ou se sabem, não falam a verdade, porque tem que continuar usando o engano como moeda de troca para enganar as pessoas. Então Paulo afirmou categoricamente que ele pregou o evangelho nos quatro cantos da terra. O problema é que muita gente acha que esse evangelho que a igreja prega, que não tem nome, ele tem que continuar sendo pregado por toda a vida. Mas, gente, a Bíblia teve um começo, ela teve um meio e ela teve um fim. A palavra de Deus, ela é eterna na mente das pessoas. A palavra de Deus, ela é eterna no raciocínio. Quando você estuda, mas é estudar mesmo com responsabilidade, o livro, por exemplo, de Hebreus, quando você chega no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, você tem toda ali uma explicação exata do que foi a cruz, o que foi o primeiro templo, o que foi, não é, aquele segundo templo. Quando as pessoas perceberem que o livro de Apocalipse, ele foi a descrição do juízo de Deus contra Israel, as pessoas vão cair na real. Então, quando você estuda com toda a dedicação para compreender, ou pelo menos tentar compreender, Gálatas 3, você vai entender que quando Paulo pregava o evangelho da graça, da incircuncisão, Paulo não falava sobre dízimo, nem de hortaliça e nem em dinheiro. Quem inventou esse negócio de dízimo em dinheiro? Isso foi novo, isso foi no quarto século, não é? O imperador Constantino, ele conseguiu dominar as pessoas e implantar o seu pensamento, o seu raciocínio sobre a sustentação dos impérios com o dinheiro das pessoas. Nunca foi ordem de Deus que os judeus levassem dinheiro para o templo em forma de dízimo. Era alimento, eram aquilo que eles produziam nas suas fazendas, nas suas roças. Era 10% dos alimentos para sustentar a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal que cuidava dos afazeres do templo. Então, no evangelho de Paulo, Paulo nunca ensinou sobre dízimo. E o evangelho de hoje? 70% a 80% já fizeram essa pesquisa, que o tempo que os líderes falam sobre dízimo de dinheiro é de 70% a 80% do tempo ali do culto é gasto com o incentivo, a contribuição em dinheiro. Por quê?
Porque eles sabem que a riqueza deles está concentrada nas pessoas. É as pessoas que sustentam esses impérios. Mas Paulo nunca falou sobre essa questão dizimar ou entregar dízimo, principalmente em dinheiro. O evangelho que Paulo pregava, Paulo falava sobre campanhas dentro das ditas igrejas evangélicas. Nem templo físico Paulo frequentava. Com a placa denominacional institucionalizada pelo sistema, nunca Paulo fez isso. E hoje? Hoje eles têm. Mas esse povo não diz que a Bíblia é a regra de fé, é a fonte de inspiração de todo crente, não deveria ser? Então de onde que eles tiraram isso? De lugar nenhum. Na Bíblia não foi. Então por que eles ensinam e pregam desse jeito? Se a Bíblia não tem, como que a Bíblia é fonte de inspiração? Quando Paulo pregava o evangelho da graça, da incircuncisão, Paulo ameaçava alguém de fogo do inferno? Também não. Por quê? Paulo nunca falou sobre esse inferno físico. E ó que Paulo foi o cara que o próprio Deus veio buscar ele para pregar o evangelho da incircuncisão, porque os discípulos perderam 8 anos atrasado, depois que o Eterno voltou ao seu lugar de origem. A igreja do passado, constituída pelos discípulos, ficaram 8 anos perdendo tempo e falando sobre o evangelho do reino, que era um evangelho exclusivo para os judeus. Você vai encontrar isso em Mateus, capítulo 10. O evangelho do reino não era evangelho para gentios e nem tampouco para os samaritanos. Era exclusivo para os judeus. E olha que foi ordem de Jesus. Jesus escolhendo os 12, ele falou, ó, esse evangelho do reino, ele não é para ser anunciado e nem divulgado, nem entre os gentios e nem tampouco os samaritanos. Ele é para ser divulgado entre as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, os judeus. Com Paulo que foi diferente. Paulo foi exclusivo para gentios, judeus, para todos. Então uma coisa eu quero falar para você. Se Paulo nunca ameaçou ninguém do fogo do inferno, de onde que os pastores tiraram essa ameaça, que a palavra original para inferno nada tem a ver com isso que eles falam. A palavra inferno era uma referência ao Tártaro, ao Geena, que era o lixão de Jerusalém, que hoje é um lugar lindo, bonito e maravilhoso, e é um lugar onde muita gente faz turismo para conhecer aquele antigo Geena, aquele antigo Tártaro, aquele antigo lago de fogo. Hoje é um lugar aonde está reservado a visitação, ou seja, é um lugar turístico. É ali o Vale de Inom, ou o Vale dos Filhos de Inom. Outra coisa, no evangelho que Paulo pregava, não tinha essa coisa de obras da lei. Ao contrário, Paulo considerou tudo que ele tinha aprendido na lei como esterco, como nada, como uma coisa totalmente inabsoluto, porque ele disse que tudo aquilo que ele tinha adquirido na lei, conhecimento, a sabedoria, ele considerou como bedibor, não é? Então, para não falar outra coisa, ele considerou isso.
No evangelho que Paulo pregava, não tinha Santa Ceia. O que tinha era a festa ágape. E o que era a festa ágape? Era uma festa. Por que foi ensinado só na igreja de Corinto? Igreja não é instituição religiosa. Igreja é ajuntamento de pessoas. Entenda, tá? Por favor. Paulo disse que nisso eu não vos louvo, ou seja, eu não vou elogiar vocês, porque vocês estão se reunindo, não é para crescimento, vocês estão se reunindo é para vergonha. Paulo diz, não é para comer a ceia do Senhor. Os que tinham mais, estavam levando mais, só que na hora da refeição, as pessoas pobres e que não levavam quase nada nessa festa da ágape, estava acabando passando fome, passando necessidade, porque não era repartido do jeito que tinha que ser. Então a festa ágape, quem tinha muito levava muito, quem tinha pouco levava pouco, e quem não tinha nada não levava nada, mas era um ajuntamento. É igual hoje em dia. Os pastores arrecadam milhões de reais. Em compensação, você vai ver que alguns membros dele não tem dinheiro para pagar um trem, um ônibus, nem tão pouco para comprar um carro ou uma moto para frequentar um templo religioso. Tem que fazer a pé. Assim acontecia na festa ágape. Assim acontecia naquilo que Paulo falou. Aí Paulo disse, porque na verdade eu vou ensinar para vocês o que eu recebi do Senhor, que no dia que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e dividiu, repartiu. Gente, a Páscoa judaica, o sentido verdadeiro da ceia que Jesus celebrou, você deve prestar muita atenção no verbo fazei isto. Ele não diz fazer isso, I-S-S-O. Ele diz fazer isto, I-S-T-O, em memória de mim. Qual é a diferença do isto para isso? O isto era a realização da partilha. Se fosse fazer isso, era celebrar um cerimonial. Mas o crente comum, ele não entende isso. Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Ou seja, era repartir o alimento, não era celebrar um ato. As pessoas não entendem. Então, na época de Paulo, ele não pregava a Santa Ceia. Então, de onde que a igreja evangélica tirou isso? Eles falam assim, foi ensinamento de Jesus. Mas quem disse que na ceia do Senhor, Jesus ensinou a celebrar um cerimonialismo? Jesus ensinou a dividir o pão. Aí os crentes, pastores, pegam e dividem o pão dentro dos templos. Um pedaço de pão e um cálice de vinho. O sentido da ceia não era isso. A festa ágape mostra isso. A Páscoa judaica mostra isso. Então, se não tem isso na Bíblia, de onde que os crentes, os pastores tiraram isso? Eu não sei. Na época de Paulo, tinha essa coisa de adorar a Deus em templo? Não. Então, de onde que os pastores tiraram denominações, convenções? De onde que eles tiraram essa coisa de CNPJ, a placa denominacional? De onde que eles tiraram? Claro que é coisa de homem. E por que inventaram isso? Para aprisionar as pessoas. E por que aprisionar as pessoas? Porque as pessoas têm que enriquecer o seu líder. Quantas famílias no Brasil que estão aí, milionárias, porque fundaram uma denominação, encheu de gente e essas pessoas sustentam os luxos dos pastores. Tem pastor que tem Ferraris, tem pastores andando de Lamborghini, tem pastores com
Land Rover. Tem pastores que têm nas suas garagens o Puma. Tem pastores que têm nas suas garagens os mais caros carros que você possa imaginar. Tem pastores, donos de imensas fazendas. De onde que eles tiraram isso? Servir a Deus em templo? Porque na Bíblia não tem. Pelo contrário. Atos 7, 48 e 49 e Atos 17, 24 e 25 está escrito que Deus não habita em templo feito por mão de um homem, como se ele tivesse necessidade disso. Mas você não acredita, não é? Outra coisa, o evangelho que Paulo pregava tinha essa coisa de riqueza de líder religioso. Muita gente gosta de usar 1 Coríntios capítulo 9, né, para incentivar as pessoas a contribuir em forma de dízimo. Mas se você olhar o texto com o contexto, aquilo ali Paulo está ensinando a coletar alguma coisa para os crentes pobres de Jerusalém. A igreja evangélica faz isso? Pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus. Agora, irmãos, você percebe que os religiosos, eles é que estão vivendo embaixo da lei de Moisés e também sob maldição? Você percebe isso? Aí você pode até falar assim, mas como sob maldição se esses caras estão milionários e ricos? E quem disse a você que você ser rico é sinal da bênção de Deus e você ser pobre é sinal de maldição? Quem disse isso? Os homens mais ricos do mundo, nem religião eles têm. Os homens mais ricos do mundo não são evangélicos, não são cristãos. Agora, os pastores mais ricos do mundo são judaizantes. Ensinam a lei de Moisés. Por quê? Evangelho eterno não rende dinheiro. Evangelho eterno não traz dinheiro. O evangelho eterno só faz uma coisa: mostrar a você o sentido real das profecias e que tudo já cumpriu e que nós falamos do evangelho eterno de uma forma que quase ninguém fala. Por quê? Nós lemos o texto, respeitamos o seu remetente, respeitamos o seu destinatário e trazemos à luz da palavra aquilo que era, aquilo que foi e aquilo que é. Ou seja, nós respeitamos tanto o passado como o presente. Na Bíblia tem futuro. O último livro, profecia, Apocalipse, ele foi uma descrição do juízo de Deus contra Israel. O Apocalipse não é um futuro vindouro que vai acontecer, Deus sabe lá quando. É só você respeitar as colocações verbais e os tempos verbais, quando você estuda o Apocalipse. Respeite a primeira, a segunda, a terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Aí você vai deixar de ser enganado. Tá vendo, meus irmãos? Então, esta é a verdade sobre aquilo que Paulo pregava e a diferença entre o que Paulo pregava e o que se é pregado hoje. Deus te abençoe e tamo junto. Você quer ajudar o canal? Na descrição do vídeo está aí a forma de você ajudar o canal. Mas isso é se você puder. Agora o que eu peço é que você se inscreva, tá bom? Compartilhe, se inscreva, compartilhe, comente. E, olha, toda vez que você deixa like, você está ajudando o canal a ser divulgado para mais pessoas. Deus abençoe. Tchau. Tamo junto, meu querido.